Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês o lado luz e sombra da Anja Abundia, gente. Eu gravei um vídeo aqui recentemente falando sobre os 8 melhores arquétipos para a prosperidade e ele estava incluso, tá? Inclusive, ele fez parte aí, ele faz parte aí do método lá do Prosperon, ativação dos arquétipos durante 21 dias. Tem um dia que é só da Anja Abundia. Acho que eu falei certo agora. Então, eu gostei bastante desse arquétipo, eu nunca tinha feito uso dele, né? E, geralmente eu vou testando aí ao longo do tempo, eu fico um tempo aí com alguns arquétipos, então aí eu levo bastante tempo para poder experimentar outros, né? Enfim, mas ele estava dentro aí do método Prosperon, que é aquele curso que eu sempre falo para vocês, tá? Que eu estou fazendo, que agora estou colocando em prática aí, que eu estou gostando bastante. Eu estou no 8º dia de ativação. Então, esse arquétipo da Anja Abundia, ele fez parte aí, eu gostei muito. E eu vou hoje trazer aqui para vocês, não a minha experiência, mas o lado luz e sombra, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas no canal, aqui eu falo sobre arquétipos, conto aqui as minhas experiências, falo sobre lado luz, sombra, às vezes eu dou meu pitaco aqui, trago algumas combinações aí dentro da minha humilde opinião. Bom, já compartilhei sobre o, o método, né, a imersão de 21 dias, que se vocês também tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui do curso na descrição do vídeo, tá? Ajuda muito a enriquecer aí a forma de ativação, a trazer mais conhecimento sobre os arquétipos também, tá? Bom, sobre esse arquétipo, gente, o que acontece? Ele realmente traz aí muita prosperidade. Inclusive, no dia que eu tava com ele ativado, eu fechei 2 mapas da alma ali já, porque não só relacionado ao dinheiro, à prosperidade, mas eu percebi que ficou mais fluido esse dia para mim, digamos assim. Não que hoje esteja difícil, não é. São energias e energias, então a gente vai testando ao longo do tempo, vai vendo como funciona. Mas eu senti que foi assim mais fluido o dia, sabe? Me trouxe assim uma sensação boa aquele dia. Não que hoje em si eu esteja com uma sensação ruim, não é isso. Mas o dia ficou mais leve com a ativação desse arquétipo, tá? Então, ela é uma anja da abundância, aquela que traz ali prosperidade, sempre representada com o símbolo da cornucópia, tá? A cornucópia, ela é um chifre. Eu vou tentar deixar a imagem em algum canto aqui do vídeo para vocês verem o que que é essa cornucópia. Então, é o chifre da abundância. Ela tem a origem aí muito antiga, ligada aí aos deuses, então ela simboliza aí uma fonte inesgotável, tá? Então ela tá sempre com moedas ou com frutas, alguma coisa assim, simbolizando aí uma fonte vinda aí dos céus e chega até a terra, digamos assim. Então não importa aí o quanto você tire de dentro dela, ela tá sempre ali transbordando, né? Com flores, com frutas, riqueza. Então ela nos ensina que a abundância do universo ela é infinita, então não existe um limite para quanto podemos receber ou criar, então é uma fonte inesgotável. Então, quando a anja, né, a Abundia segura, ela traz aí uma mensagem de certeza. A provisão divina está sempre ativa na vida. Então, esse arquétipo, gente, é excelente mesmo, assim, eu só fiz aí a ativação dele durante um dia. E durante um dia eu senti bastante diferença assim nos meus comportamentos, nas sensações, enfim. Foi muito interessante. E, inclusive, eu estou pensando em ativar ele assim mais vezes depois que eu finalizar aí a, esse método de ativação de arquétipos. Então, assim, o lado luz desse arquétipo é o quê? A mão sempre cheia de bênçãos. Então, quando a gente ativa esse arquétipo na luz, a gente sente que a vida começa a fluir, como eu falei para vocês, com mais facilidade. Então, a energia da cornucópia se manifesta em você como uma sabedoria para prosperar. Então, você tem aí boas ideias, as oportunidades chegam. Então, a gente fica mais otimista, mais conectada aí com a generosidade, dá vontade da gente compartilhar, dá vontade de ajudar,
porque a gente entende que o universo, ele é farto. Então, ele é farto para todo mundo. Então, não é uma coisa assim, só eu posso ter, ou só o outro pode ter. Todo mundo pode ter aí a abundância, enfim. Então, a sensação é de que você tem sempre o suficiente. E ainda tem mais que o suficiente para poder oferecer. Então, essa é a verdadeira paz aí da Anja Búdia. Então, a fé de que a provisão nunca vai faltar. Então, gente, é um arquétipo muito interessante, tá? As sensações que eu senti foram realmente essas, assim, ao longo do dia, sabe? Além de eu ter fechado, como eu falei para vocês, 2 mapas da alma, a sensação interna, assim, de que tá tudo fluindo, tá indo tudo bem, tá dando tudo muito certo, assim, a certeza de que, assim, tô com a prosperidade perto de mim, digamos assim, seria isso. Eu percebi também que durante esse dia eu compartilhei mais coisas, compartilhei mais experiências com as pessoas que estavam por perto de mim. Foi assim uma sensação de muita leveza que esse arquétipo trouxe durante esse dia para mim aí, tá? E, gente, aí vocês podem estar pensando, nossa, mas um dia você sentiu? Sim, um dia eu senti porque eu me observo. E quando a gente ativa arquétipos, gente, não é só ativar e deixa a vida me levar, a gente tem que prestar atenção, porque se a gente não presta atenção, a gente não vai saber se o arquétipo vai estar funcionando ou não, tá? Mas, assim, tem um lado sombra que tem que ficar um pouquinho atenta aí com relação a isso, tá? Porque o que acontece? Quando a gente se desequilibra, esse arquétipo mostra sua sombra, tá? Então, ele tem a ver aí com medo de perder, com avareza, preocupação excessiva com o dinheiro. Então, acontece aí o bloqueio da cornucópia. Então, o maior perigo é quando você tem a riqueza, mas você acaba vivendo aí com medo de que ela vai acabar. Então, isso acaba bloqueando o fluxo da cornucópia e acaba gerando ansiedade, tá? Então, assim, existe também aí a sombra da falsa abundância. Então, a outra sombra é a ganância, o consumo excessivo. Então, é gastar só para mostrar que tem, tentando preencher ali um vazio que o dinheiro não resolve, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso também e se observar para saber se você não vai estar entrando aí na sombra desse arquétipo, tá? Bom, para você trazer aí esse arquétipo da Anja Abundia aí para a luz, o segredo é sempre você lembrar aí do princípio da cornucópia, né? A verdadeira prosperidade ela é inesgotável, ela vem de dentro para fora, tá? A provisão ela sempre vai chegar, então a gente tem que se sentir próspera também. E um detalhe muito importante, quando eu estava com esse arquétipo ativo nesse dia, eu sentia uma sensação muito boa interna, de que era realmente uma coisa de dentro para fora. É como se a minha vibração aqui tivesse mudado, a minha energia tivesse assim um pouco mais leve, digamos assim. Então, por quê? Eu me conectei de verdade, verdadeira mesmo aí, com essa fonte inesgotável que vem aí de dentro para fora. E outra coisa muito interessante, que na meditação, que tem lá a opção de meditação, bom, quem quiser fazer a meditação faz dentro do método aí, mas eu achei muito interessante fazer a meditação para intensificar aí a ativação do arquétipo. E no momento que eu estava fazendo a meditação, né, que fala para a gente prestar atenção na cornucópia, que ela tá ali, que é para a gente intencionar os nossos desejos daquilo que a gente quer receber, para a gente visualizar enquanto essa cornucópia está disponível ali para a gente. Então, eu gostei bastante dessa parte aí da meditação. E, gente, realmente, de fato, viu? Foi uma energia muito boa, muito leve, muito gostosa com esse arquétipo. Tô pensando em trazer ele aí como experiência, ficar com ele aí 21 dias para ver como é que vai ser essa sensação. Eu vou finalizar primeiro esse método dos 21 dias do Prosperon, e aí depois eu vou fazer essa ativação de 21 dias com o arquétipo da Anja Abundia. Bom, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, um pouco sobre o lado luz e sombra desse arquétipo aí, ligado à prosperidade. Se vocês gostam de vídeo assim, onde eu venho trazendo aí lado luz e sombra e contando um pouquinho aí de experiência, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal se não é inscrita e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!